Hoje eu, Gabriele Quintanilha, vou estar realizando essa apresentação, né, que foi designada por meio da docente Franciele Caroline de Assis Valadão, através da disciplina de Bioquímica do terceiro semestre de Bacharelado em Agronomia do IFMT Campus Campo Novo do Parecis. Nessa parte introdutória é necessário nós termos o conhecimento do que é a fotossíntese, né? Então, a gente tem que a sua nomenclatura, ela pode ser definida como foto de luz e síntese de produção. Então, é uma produção de algo, né, que se realiza na presença de luz, que no nosso caso, né, é um elemento orgânico. Então, em suma, a gente pode dizer que é um processo de obtenção de energia por meio da luz solar, né. É utilizado, né, por meio dos clorofilados fotossintetizantes, né, que eles podem ser as algas, as plantas e algumas bactérias. Como os animais, eles não realizam esse processo de fotossíntese por falta dos cloroplastos, eles absorvem essa energia por meio da alimentação. Então, a gente está de forma indireta consumindo essa fotossíntese, né? Esses seres, eles possuem, né, no seu organismo alguns tipos de pigmentos, né, cujo nome é clorofila. Ela auxilia, né, nesse processo, e mais para frente eu vou estar explicando um pouco melhor sobre a onda fotossintética e o significado e a presença de suas cores, né. Então, o processo, de forma bem simples, ele funciona da seguinte forma. A planta, ela absorve a água e os minerais, né, que estão presentes nos solos pelas raízes, e com a luz, ela transporta esses minerais e a água até a sua parte foliar pelos vasos condutores, né. Enquanto isso está acontecendo, ela está absorvendo o CO2, né, o gás carbônico da atmosfera, que acaba reagindo com a água, né, na presença da luz, na clorofila, e produz a glicose, que vai servir de alimento para o funcionamento do metabolismo vegetal e liberando o O2 como um subproduto. Então, em resumo, basicamente é isso. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais de detalhes nisso. A luz solar, ela pode ser em forma de onda ou partículas de fótons, né, que são bem pequenininhos. Essa luz que agora está presente no Sol, ela contém esses fótons de amplo espectro, né, que são, através desses, né, os seres clorofilados, eles utilizam esse espectro, que são as luzes que somos capazes de visualizar, e acabam facilitando essa captura dessa luz solar. E as cores, elas estão diretamente relacionadas com o comprimento da onda que está sendo refletido. Então, é por isso que as plantas, elas são verdes, né? Porque elas absorvem a luz vermelha e azul e acaba espelhando o pigmento verde e amarelo, que é o que a gente vê. Então, por isso que é chamado de espectro visível, né? Quanto às reações químicas, elas ocorrem dentro das células, nas estruturas que são chamadas de cloroplastos, né? Que é essa coisinha verde ali embaixo. E dentro deles, há essas estruturas ainda menores, que são formatos de moeda, né? São essas bolinhas que a gente pode observar na figura. E eles são chamados de tilecoides. Esses tilecoides é onde ocorrem as reações que são dependentes da luz, né? Converte a energia luminosa em energia química. Então, é onde em todo esse seu redor, ele contém, né, um fluido que é chamado de estroma. Esse estroma é onde ocorre a síntese da glicose. Então, essa síntese dessa glicose e todo esse processo, ele ocorre no processo chamado de ciclo de Calvin. O fotossistema dos tilecoides, eles contêm esses pigmentos que foi falado anteriormente, né, que acabam absorvendo esses fótons, que é a energia luminosa, que acaba excitando, né, e agitando esses elétrons para a parte mais externa da clorofila, lá próximo à sua membrana. Dentro dessa membrana, então, vai ter algumas proteínas, né, presentes, que vão fazer esse transporte e acabam passando esses elétrons. Nesse meio desse transporte, alguns eles podem ser perdidos, né? Então, eles vão ser substituídos no próximo processo, que é a fotólise, né?
que acaba oxidando uma molécula de água, produzindo os elétrons livres e o O2. Então, tudo isso acaba permitindo o funcionamento da ATP sintase, né, que fosforiliza, né, o ATP para formar a ATP no fotossistema 1. Esses elétrons que são transportados, eles são desgastados, né, alguns que sobram são desgastados e contêm pouca energia, então eles vão ser revitalizados, né. E aí, depois disso, eles vão ser usados, né, para reduzir o transportador, né, dos elétrons, que vai de NADP+, né, vai ser transformado para NADPH. No fim, essas moléculas, né, de NADPH e ATP, elas vão ser usadas para o funcionamento do metabolismo celular no estroma, que é basicamente o funcionamento do ciclo de Calvin, né, que é responsável por reduzir esse dióxido de carbono e produzir um carboidrato que é chamado de gliceroídeo 3-fosfato, né? E ele vai ser ativo pelo processo de fixação, né, e redução e regeneração da ribulose. Todo esse processo ele é utilizado na fabricação da glicose, ácidos graxos e glicerol, né? Então, a gente tem em suma a sua primeira fase, que é chamada irregularmente de fase clara, ou etapa fotoquímica, que depende diretamente da luz solar. Como dito anteriormente, né, ele capta essa luz pela clorofila e é usada, né, na produção de ATP e que acaba ocorrendo, né, a quebra da molécula d'água através da fotólise, que ocorre a formação, né, do NADPH, usado na outra fase e na liberação de O2, cujo qual sai da quebra da molécula H2, né, que foi usado na formação de NADPH, como a gente pode ver ali em vermelho. E o O2, ele acaba sendo liberado na atmosfera. Então, diferente daquilo que muitos pensam, ser recorrente do gás carbônico, esse O2 que é liberado, né, porque é CO2 e aí acaba usando carbono e liberando oxigênio. É diferente do que as pessoas pensam, porque ele provém da água, né, do H2, que vai ser usado na formação do NADPH, e o O2 vai ser liberado como forma de oxigênio na atmosfera, e todo esse processo ele vai ocorrer nos tilecoides, né? Então, a gente tem também a fase escura, que deve ser chamada de etapa química, devido a ainda haver a necessidade de luz solar, porque quando a gente fala fase escura, a gente pensa que não há necessidade da luz solar, mas precisa sim, só não diretamente. Então, agora, a planta ela vai captar esse CO2 pelos estômatos, né, e vai usar ele na formação de glicose. Aqui essas moléculas elas já são usadas para fazer parte, né, do ciclo de Calvin, e acaba ocorrendo, né, na formação da glicose. Diferente da outra fase, né, ao invés da clorofila, é usada a proteína chamada rubisco, né, que inicia esse processo que, diferente também da fase anterior, agora ela acaba ocorrendo no estroma, né?